Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma terça-feira teológica. Neste dia especial, nós queremos louvar a Deus pela presença de cada um de vocês que estão disponibilizando o seu tempo esta noite para juntos podermos compartilhar a palavra de Deus. E hoje, nosso convidado, pastor Edilson, que é missionário também da Missão Bandeirantes, tem um projeto muito especial em Mossoró, e ele vai falar um pouco também do seu trabalho, para que vocês possam conhecê-lo melhor. E o tema que ele estará ministrando durante as 3 próximas terças-feiras é acerca da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, um tema muito importante e precisamos conhecer mais a pessoa do Espírito Santo de Deus. E assim, queremos já dar as boas-vindas ao pastor e aos queridos irmãos e queremos orar e assim darmos início a essa primeira noite. Lembrando que você pode compartilhar este link com seus amigos, com seus contatos. A todos aqueles que desejarem participar já serão muito bem-vindos, já são nossos convidados, na verdade, né? E lembrando também que estaremos disponibilizando até a semana que vem toda a gravação ficará no nosso canal, no canal da Igreja Batista Shekinah, em Cajupiranga, no YouTube. Então, aqueles que não puderem participar, por alguma razão, eles podem acessar durante a semana ou qualquer outro dia, e assim participar e assistir a cada encontro, a cada aula que nós estamos ministrando aqui. Vamos orar agora, e assim já passarmos a palavra ao pastor Edilson. Eu queria convidar a Lúcia para interceder, orar por cada irmão que está aqui conosco, orar também pelo pastor Edilson, por esses dias tão especiais. Graça e paz, irmãos, oremos então. Pai amado, Deus querido, nós louvamos o teu nome, agradecidos, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe para estarmos juntos, estudando a tua palavra. Obrigada, Senhor, por essa honra e esse privilégio. Que o pastor Edilson venha trazer para nós uma palavra que venha nos ensinar, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Usa o teu servo com poder e com graça, e que a tua boa mão esteja sobre sua vida. E assim a gente venha aprender e sermos desafiados a mudar, para sermos mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor Edilson, a palavra é contigo, né? Nesse projeto tão especial do Instituto Pedra Viva também. Ele vai falar um pouco sobre o ministério, vai se apresentar e você vai ter a oportunidade de conhecer. Então, a palavra é com o amado pastor. Amém, pastor. Obrigado. Bom, irmãos, eu sou o pastor Edilson Araújo, sou casado com Lia. Eu vou colocar uma foto aqui dela, para que os irmãos possam ver, né? Possam conhecê-la também. Deixa eu só ajeitar aqui, se eu consigo fazer isso. Porque aí fica mais fácil para os irmãos nos verem, né? Nos conhecerem. E assim a gente tem como falar um pouco melhor, né? Falar um pouco melhor de quem nós somos. Pastor, eu queria pedir desculpa aí, porque tá faltando, tá caindo aqui a energia, tá faltando, aí eu tô entrando e voltando aí, me desculpa aí, tá? Só para dar uma satisfação, viu? Certo, Anderson, tranquilo. Ok, eu estou tentando compartilhar aqui e eu não estou conseguindo compartilhar o que eu quero. Sempre entra outra coisa. Mas tudo bem, se não der, não tem problema não. Ah, aqui, pronto, entrou aqui. Né? Acredito que os irmãos estão vendo aí. Né? Está aparecendo aí para vocês, tá certo? Está aparecendo. Pronto, Okay. Então, a gente Deus tem nos abençoado, né? Essa é minha esposa. O Projeto Sertão Potiguar é um projeto de parceria da Missão Bandeirantes, que é conhecida dos irmãos, mais a Missão AME. E nós estamos no ministério, já servindo a Deus há 31 anos. Deus tem nos dado graça, estamos juntos, temos 2 filhas, temos 2 netos.
Tem sido realmente um tempo gostoso servir a Deus aqui em Mossoró. Estamos aqui na região há 4 anos, aqui em Mossoró. Estamos morando há 2 anos com o projeto, né? E o trabalho tem a ver com a implantação de uma igreja aqui em Mossoró e um trabalho missionário no sertão, de evangelização e de criação, né, de locais de culto, né, nos povoados, onde possamos chegar e pregar o evangelho e mantermos um trabalho realmente efetivo. Essa é a ideia. Aí, com esse trabalho vem a formação de obreiros, que é através do Instituto Pedra Viva. Deus já nos abençoou, nós, aqui do Rio Grande do Norte, nós ajudamos na formação do irmão Sobrinho, que está lá em São Francisco do Oeste, né? Ele está ali realmente servindo ao Senhor, um trabalho que ele faz em parceria com o pastor Raimundo Evangelista. Então, assim, tem sido bênção. A irmã Ilza, aí de Natal, também estudou conosco, formou-se esse ano, no início desse ano. Né? Estamos aí agora esperando que essa situação da pandemia passe, para a gente fazer um trabalho mais efetivo no sertão, e ela está aí com muita vontade, porque já fizemos um trabalho juntos. Nós aqui, também a irmã e os outros irmãos se juntaram e fizemos um trabalho realmente com muitas crianças aqui, e com adultos na pregação do Evangelho. O que nos motiva a cada dia no Instituto é formar obreiros. Nós temos aqui alguns alunos, pastor. Né? Nós temos aqui o Emanuel, lá de Manaus, tem o Anderson, que é de São Paulo, está estudando conosco, né? E outros irmãos talvez acessem, né? Ainda agora tinha o irmão Celso, que é um dos nossos coordenadores lá em São Paulo, do curso. É um curso de teologia à distância, que funciona à distância, e é um curso de 2 anos, o qual Deus tem usado para preparar obreiros para a seara. Então, falando um pouquinho disso, né, Deus tem nos dado graça aqui em Mossoró e a igreja está crescendo, né? Deus tem abençoado realmente o trabalho. E temos já resultados de almas convertidas. Estamos orando agora por um local mais efetivo, mais fixo, né? Talvez um aluguel, talvez a compra de um lugar, não sei. Nós estamos orando para que Deus nos diga o que fazer. Mas, irmãos, nosso assunto de hoje é pneumatologia. É um assunto bem interessante, né? É um assunto que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Por quê? Porque a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. E a doutrina do Espírito Santo, todos nós precisamos conhecer, nós precisamos saber, nós precisamos entender, nós precisamos... Por quê? Porque nós vivemos isso, né? Faz parte do nosso dia a dia, vamos colocar desse jeito, porque o Espírito Santo habita em nós. E pneumatologia é uma das doutrinas, talvez, que é muito mal entendida nas questões teológicas. Todas as vezes que eu dou aula dessa disciplina no seminário, que faz parte da nossa grade do seminário em Teologia Sistemática 2, surgem muitas perguntas, muitas colocações, muitas coisas são ditas, muitas situações, né, que são geradas. Por quê? Porque há muita dúvida ainda e muito entendimento errado, muito ensino por aí de forma errada, e você já tem ouvido de algumas coisas, a gente vai estar falando sobre isso. Nós vamos dividir em 3 módulos, né? O pastor Valmir nos deu essas 3 terças-feiras para frente, né? Essa e mais 2. Então, serão 3 módulos. Hoje vamos tratar, basicamente, tentar entender o que é a pneumatologia, e também nós vamos começar a entender a pessoa do Espírito Santo, por que nós precisamos conhecê-lo, e isso vai, então, nos abrir a mente para alguns assuntos que virão posteriormente. Tá certo? Então, vamos partir exatamente daí. Então, pneumatologia, ok? Que tem a ver com a doutrina do Espírito Santo, que fala do Espírito Santo, que é pneuma, espírito, né? Espírito de Deus. E aí nós começamos, então, a compreender o texto aí, por exemplo, que nós estamos lendo nessa introdução, que você está vendo comigo aí, e ele diz ali, né, são vários versículos, que nos apresenta a pessoa do Espírito Santo. Então, porque ele habita conosco e estará em vós. Então, Jesus aqui
ele fala sobre o Espírito Santo e ele diz que esse Espírito Santo viria e esse Espírito Santo estará em nós, habitará em nós, o que aconteceu. Nós vamos entender isso depois, como é que isso aconteceu, mas a gente pode lembrar lá de Atos capítulo 2, quando veio ali a manifestação exatamente da descida do Espírito Santo, se cumprindo a profecia do profeta Joel, né? E aí tem o texto também de João 14, verso 26, que diz: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então veja que o Espírito Santo, ele é permanente em nós, estará em vós, quer dizer, ele permanece no crente. Lá em Efésios, lá em Coríntios, ele diz que ele habita em nós. Agora ele está dizendo que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensinará. Então, ele é o autor do ensino, por quem Deus fala aos nossos corações, nos ensina, e nos fará lembrar de tudo aquilo que realmente vem de Deus, quer dizer, tudo aquilo que Jesus falou, todos os seus ensinos, sua doutrina, isso aqui foi dado aos apóstolos e atinge a igreja porque é o mesmo Espírito, quer dizer, nós entendemos que aquilo que é bíblico, que foi ensinado, é de Deus, é verdadeiro, e temos tal convicção, porque o Espírito Santo nos convence também disso, nos mostra isso, nos afirma isso, né? E diz ali no livro de João, capítulo 15, que ele é o Espírito da verdade. E ele vai dar testemunho de Jesus, ou seja, ele vai falar sobre a pessoa de Cristo, ele vai demonstrar a nós, mostrar a nós quem ele é e nos dizer, né? Aí, o que acontece também em João 16:8, ele fala sobre esse Espírito Santo, que diz assim, que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já veio, e isso é o que acontece quando o Espírito Santo age na vida, então, de uma pessoa. Ele entra ele fala aquele coração, ele convence que a pessoa é pecadora, nos convenceu que somos pecadores, e aí nos convenceu, então, também de que há um trabalho de Deus, um trato de Deus, e há um juízo de Deus, e que há uma salvação também que vem de Deus. Ele nos convence de tudo isso, nós entendemos, e aí recebemos a Cristo como nosso Salvador, e então diz o texto de João, ainda, capítulo 16, que esse mesmo Espírito vai nos guiar em toda a verdade. Então, ele nos guia na verdade de Deus, na palavra de Deus, naquilo que é verdadeiro, que vem dos céus. Por isso que o diabo nós não somos enganados, né? Nós conhecemos a verdade. Os que têm o Espírito Santo de Deus vivem nessa verdade, porque eles têm esse Espírito que os sustenta na verdade. Mais do que isso, ele nos ensinará as coisas que hão de vir, né? Então, o que nós aprendemos, o que sabemos das Escrituras, o apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, porque o homem natural não pode discernir as coisas de Deus. Então, na nossa natureza humana, nós não temos como discernir e entender aquilo que vem de Deus. Mas o Espírito Santo, que habita em nós, ele nos ensina, né? E ele fala aos nossos corações, ele nos revela o que é de Deus de fato. Ok? E ele diz assim que ele me glorificará. E sabe, irmãos, o Espírito Santo nos põe nessa posição e nós, de fato, não pedimos para nós a glória de Deus. Um crente, ele não glorificará o homem, uma pessoa, ele não exaltará alguém, a não ser Deus, por aquilo que é a ação de Deus na vida dele. Né? Pela salvação, por ele estar longe do pecado, por ele estar vivendo uma nova vida, ou pelas coisas pequenas que às vezes acontecem em nossos lares, em nosso dia a dia. Nós vamos glorificar a Deus por tudo, né? Como diz o apóstolo quando escreve, quando ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, isso tem que ser feito para a glória de Deus. Então, nós fazemos isso e glorificamos a Deus como nosso Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Ok? Então, nós precisamos ter esse entendimento, porque é o Espírito Santo que vai agir em nossas vidas. Agora, esse texto de Coríntios, capítulo 3, o verso 18, que eu preparei para os irmãos, para nós, diz assim, e todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha só, irmãos. Nós, homens, pessoas, nós temos uma dificuldade imensa de entender muitas coisas. Por que que hoje nós podemos dizer que nós temos a compreensão do Evangelho? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina e ele nos revela, de fato, aquilo que é de Deus, desvenda os nossos olhos e nos faz compreender, né, a ação, a palavra, tudo aquilo que é do Senhor realmente em nossas vidas. E nós começamos a perceber e a entender, né, que precisamos, cada dia, caminhar pela direção desse Espírito, do Espírito Santo. Então, é importante que nós tenhamos essa visão assim bem entendida de todo esse processo do Espírito Santo no nosso coração e aquilo que ele faz por nós, ele faz em nós, e aquilo que ele faz em nós para que nós possamos, então, olhar para Deus e ver Deus, que realmente ele é o Deus Todo-Poderoso. O mundo não consegue, muitas vezes, acreditar, não é nem somente acreditar, ele não consegue também acreditar muitas coisas a Deus, ou as coisas a Deus, exatamente porque neles falta a presença do Espírito Santo. Se o tivessem, mas não tem, eles fariam. Agora, nós, igreja, precisamos entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos morada do Espírito Santo, permanentemente. Lá na frente nós vamos ver essa questão de hoje morada, antes não era habitação permanente. Mas não é agora não, é só na próxima semana, só para você pensar um pouquinho aí, né? Porque quando falamos do Espírito Santo no Velho Testamento, há uma diferença de como ele agia antes de Atos 2 e como ele age agora depois de Atos 2. Acredito que deu para a gente ter um entendimento de quem é o Espírito Santo. Agora, nós não entendemos muito, nós temos dificuldade, às vezes, nessa doutrina, nesse estudo, porque surgem muitas perguntas. Espera aí, como é que eu posso dizer que o Espírito Santo age em mim, se a própria palavra, a nomenclatura dele já está dizendo Espírito, eu não vejo, eu não toco, eu não sinto cheiro, não há nada que possa revelar e dizer assim, esse Espírito Santo é verdadeiro. Por que eu digo isso? Porque alguns acabam levando a coisa numa direção em que o Espírito Santo é apenas uma força, né? Não, o que você chama de Espírito Santo é a luz cósmica, né? O taoísmo diz o yin, né? O yin yang, a energia, né? A força. Então, assim, você vê que existem muitas definições, ou as pessoas começam a levar a questão do Espírito Santo simplesmente porque não podem ver, não podem tocar, e eles começam a imaginar algumas coisas. E aí nascem teorias, nasce uma visão distorcida, nasce a falta de um entendimento, né? Para os espíritas, por exemplo, é apenas uma luz, né? O Espírito Santo é uma força sobrenatural, né? Para outros, ele simplesmente não existe, né? É uma invenção de nossa cabeça, da cabeça dos crentes. Então, a gente tem que entender por que nós sabemos que o Espírito Santo é real. Não é uma invenção, não fui eu que inventei, não foi o pastor Valmir que inventou, não foram os apóstolos que inventaram, mas, de fato, é uma pessoa, ele é real. Então, isso é importante para que nós possamos prosseguir com esse entendimento desse estudo, ok? Então, entendendo isso, ou sabendo disso, nós temos que ter a convicção de que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem personalidade. E nós vamos ver exatamente um pouco dessa personalidade do Espírito Santo, né? As suas características, como ele age.
E a Bíblia vai nos afirmar algumas coisas. Toda vez que eu colocar algo, eu quero sempre calçar com pelo menos um versículo. A gente podia buscar muitos outros, mas vamos nos deter em um por questão de tempo, né? Para que nós possamos, então, estar... não só eu falando o que eu penso, o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho não deve interessar para você, mas sim o que a Bíblia diz realmente sobre esse assunto, né? E aí fala o seguinte... Nessa questão da personalidade, da pessoa do Espírito Santo, ele é inteligente. O Espírito Santo pensa, raciocina, né? O Espírito Santo toma decisões. Por exemplo, diz o texto aí de 1 Coríntios 2, 10 e 11, que está aí bem acima na sua tela, diz aí, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Há uma atitude de inteligência, né? É alguém que toma decisão, é alguém que sabe o que vai fazer, é alguém que sonda o nosso coração, que conhece a mente de Deus e que faz essa ligação, né? Naquilo que nos falta de inteligência e sabedoria, ele é inteligente, né? E aí você vê aí o que ele diz em Romanos, quando ele diz assim, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Já pensou nisso? Então, ou seja, o Espírito Santo intercede por nós, por quê? Porque há essa ação inteligente, essa ação de uma ligação, vamos dizer assim, direta com o Pai, e ele é tão inteligente que o versículo 8 e 28 diz exatamente que nós não sabemos nem sequer orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, assim, há, de fato, isso, aliás, o 26, né? E o 28 nos leva a entender que todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Porque nós estamos entendendo que o Espírito Santo está agindo na nossa vida, né? Com inteligência, com sabedoria, nos orientando. Aquilo que falta para nós, como crentes, eu estou falando da mente de um crente, eu não estou falando da mente de uma pessoa sem Deus, eu estou falando da mente de um crente, né? Aquilo que nos falta, sabedoria em falar, sabedoria em pensar, não sabemos orar como nos convém, não sabemos nos colocar diante de Deus, desistimos muito fácil em oração, em muitas coisas. O Espírito Santo, ele nos leva exatamente com inteligência, com sabedoria, diante do Pai, nessa condição. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que ele é uma pessoa porque ele é, de fato, inteligente. Há uma ação inteligente de Deus nisso. O que mais nós podemos dizer sobre a personalidade do Espírito Santo? Diz aqui em Romanos 15, 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, olha só, dê uma olhada que esse Espírito está em maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Preste atenção que a luta aqui é uma luta no campo da oração. Aqui, no campo da oração. E aqui está dizendo que ele está rogando a nós, né? E ele clama, ok? Pelo amor do Espírito Santo, ok? A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, ele tem emoções. Diz aqui, ó, não entristeçais o Espírito de Deus. Se ele diz não entristeçais, então é porque há, sim, uma emoção no seu coração. Quem sente uma emoção é uma pessoa. Nós estamos falando de personalidade. Agora, nós vamos daqui a pouco falar também da questão da divindade do Espírito Santo. É uma pessoa, no sentido de ter características como pessoa, como nós definimos uma pessoa. Agora, a diferença é que não é uma pessoa como nós, no sentido de pecador, porque é o Espírito de Deus. Então, que fique bem entendido isso. Mas o Espírito Santo também é como uma pessoa que sente emoções, né? Então, o texto também nos diz
quando ele olha e diz assim, olha, o Espírito Santo tem ciúmes, né? Há uma atitude de cuidado do Espírito Santo, há uma ação. Então, por isso, nós podemos dizer que ele é uma pessoa, né? Ele não é apenas uma força. Por quê? O ponto 3 dessa personalidade do Espírito Santo, ele tem vontade própria, né? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como ele quer, do jeito que ele deseja. Ele dá a cada um individualmente. Então, irmãos, nós estamos aí vendo, de novo, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e há um poder nele de decisão, uma capacidade de decisão, e isso qualifica como uma pessoa. Pastor Edilson? Sim, irmão. Fale, pastor. Você, se quiser, pode ligar a sua câmera, que a gente pode também te ver e, ao mesmo tempo, olhar os slides, tá bom? Ok. Joia. Tá desligada a câmera? Tá ligada. A câmera tá ligada, só tá pausada. Agora voltou. Ok. É a internet, pastor, então. Mas voltou, tá normal. Joia. É a internet. A internet é que tá... A internet que tá oscilando, eu acredito, aí fecha a câmera, porque aqui tá ligada o tempo todo, né? Eu tô deixando ela ligada. Então, assim, nós temos esse entendimento, né, sobre o Espírito Santo, e sabendo que ele define, que ele escolhe, que ele faz, que ele realiza. E aí nós começamos a definir pessoas. É a nossa forma de definir pessoas. Lembra que as Escrituras, Deus utilizou os homens como eles eram, e as Escrituras é a palavra de Deus vinda de Deus para os homens, né? É a voz de Deus na linguagem dos homens para que os homens pudessem entender. Então, há essa questão aqui. O Espírito Santo não é uma força, como alguns dizem. E aí, uma força, ela simplesmente vai ter uma ação única, né? Ela não tem a capacidade de parar, raciocinar, definir, decidir, organizar, orientar, dirigir, e tudo isso o Espírito Santo faz na igreja. Ele faz nas nossas vidas. Então, é importante que nós tenhamos esta visão sobre o Espírito Santo. E ainda podemos falar um pouco mais sobre isso, exatamente aqui, quando nós entendemos, né, que ele é uma pessoa pelas coisas que ele realiza, por aquilo que ele faz. Ok? Então, ele é uma pessoa porque ele realiza coisas. Ficou uma letra faltando aqui, mas o Espírito Santo ensina. Ok? Nós já vimos isso, já citamos isso, mas o texto diz que mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Então, o que é ensinar? É a capacidade exatamente de transmitir conhecimento. É a capacidade de chegar e dizer, olha, tem isso aqui que é novo para você e eu quero te ensinar, eu quero te mostrar, eu quero te conduzir. Então, o Espírito Santo ele vai nos ensinar e tem nos ensinado, né, aquilo que nós precisamos fazer e realizar segundo a vontade de Deus. Né? Ok? E aí, irmãos, o Espírito Santo ele fala aos nossos corações. Ele fala conosco. Ele fala no nosso íntimo, no nosso interior, e nos orienta quando ele fala. Uma pessoa tem exatamente esta ação da comunicação. É a ideia de se comunicar, né? Quando falamos de falar, necessariamente, você não precisa ouvir um som, uma voz. Eu ouvi o Espírito, não, uma voz falou no meu ouvido, né? Não é isso. Mas é a comunicação afirmando, confirmando, né? Ou corrigindo, dizendo se aquilo é de Deus ou não. Então, em Atos 13, diz ali que o apóstolo Paulo, né, Paulo estava na igreja de Antioquia, e Deus, então, falou à igreja, e servindo eles ao Senhor, né, disse o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo falou à igreja.
né? O Espírito Santo falou ao apóstolo Paulo, chamou para o ministério. Agora o Espírito Santo falou à igreja que ele e Silas seriam enviados, Paulo e Barnabé, aliás, seriam enviados para uma obra específica, especial. Lembra, aí a gente volta àquela primeira ação do Espírito Santo. Ele escolhe, ele separa. Como é que eu sei disso? Porque ele fala, ele se comunica, ele não é mudo, né? Então, ele fala aos nossos corações. E isso nos faz entender, então, que realmente há a ação de uma pessoa. Ele intercede porque ele se coloca entre, né? Ele se coloca entre, ok? Então, assim, nós precisamos da ação do Espírito Santo para até as nossas orações. Porque, irmãos, é por isso que nós temos a convicção de que quando oramos, e em tudo que fazemos, na verdade, como igreja, existe a ação do Espírito Santo. Se você for olhar, o Espírito Santo está no processo de sua salvação. Porque foi ele que convenceu você que você é pecador, ele convenceu você que você está condenado ao inferno, ele convenceu você que você já está julgado por causa disso, por causa desse seu pecado, mas ele convenceu você também de que existe uma graça soberana de Deus, né? E que em Cristo Jesus você poderia ser salvo, né? E que você seria salvo. E você creu nisso, nós cremos nisso, há uma ação do Espírito Santo. Nós vamos orar, e nós oramos a Deus Pai, verdade. Mas nós oramos em nome de Jesus. Mas quem conduz essa oração é a pessoa do Espírito Santo. Então, até mesmo numa oração simples, aquela oração de gratidão do café da manhã, que você faz, há a ação do Espírito Santo ali, trabalhando, operando, vamos dizer assim, intercedendo, né, do seu jeito, da sua maneira, ele agindo na nossa vida. Porque até orar a gente tem dificuldade, e o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar. Então, essa intercessão, ele se coloca entre o homem salvo agora, a igreja, o crente, e a pessoa de Deus. Então, ele fala, ele age, ele intercede, né, por nós. E interceder, ele tem essa capacidade de se colocar entre, e eu sempre digo que ele faz a tradução, né? A tradução do que eu quero, porque às vezes eu quero alguma coisa, e eu não sei nem, eu sei o que eu quero, mas não sei dizer o que eu quero. Ou então eu acho que eu sei o que é bom para mim, mas aí Deus sabe que aquilo não é bom para mim, e o Espírito Santo faz exatamente essa ligação entre a minha pessoa como salvo e Deus, e assim é que há essa comunicação, né, entre o homem lavado pelo sangue de Jesus, mas ainda pecador, né, com a presença do Espírito Santo, falamos com Deus. Então, há essa ação de Deus, sim, do Espírito Santo, e isso mostra também que ele é uma pessoa. Você vê, então, que existem muitas coisas que têm a ver com dizer que ele é uma pessoa, né? Ok? Aí nós podemos dizer que a personalidade do Espírito Santo é revelada pelo tratamento que os homens deram a ele, como o homem agiu, olhando para a palavra de Deus, como o homem o viu. Como foi que muitos se comportaram diante, né, da ação do Espírito Santo. Ok? Como que muitos agiram. Por exemplo, lá em Isaías diz que alguns se rebelaram contra o Espírito, foram rebeldes, né, contra o seu Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe a profecia, o Espírito Santo trouxe a palavra, o Espírito Santo tomou conta do coração do profeta, da vida do profeta, da mente do profeta, falou ao povo, né, aquilo que Deus queria, mas o homem se rebelou contra o Espírito. Ou seja, há uma ação, então, dizendo assim, não, eu estou entendendo que tem alguém aí se opondo a mim. Eu vou me opor. Se o Espírito Santo fosse apenas um vapor, uma força, uma imaginação, não haveria esse tipo de ação do próprio homem. Né? Eu estou falando de forma bíblica. O Espírito Santo, os homens entristecem o Espírito Santo. Ele fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, os homens
falando do crente agora, o crente, pela sua ação, muitas vezes não agradável a Deus, acaba entristecendo esse Espírito Santo, né? Ah, mas tadinho, não é que o Espírito Santo entra em depressão, não, tá, irmão? A gente, às vezes, quer colocar também, humanizar Deus. Não é isso. A questão do entristecer aqui é o Espírito Santo olhar e dizer assim, peraí, o que você está fazendo não é o que eu te ensinei. Né? Então, o homem se rebela, o crente, muitas vezes, interrompe, vamos dizer assim, essa ação do Espírito Santo na vida dele, né? E isso gera esse conflito que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, descreve no capítulo 6, 7, 8, né? Quando ele fala de ser guiado, no capítulo 9, 10, ele trata esse assunto ali, dizendo que muitas vezes a lei do pecado fica lutando contra a lei do Espírito, né? Então, todo esse conflito, e aí o Espírito Santo diz assim, olha, não foi isso que eu ensinei para você. Mas aí tem a ação do Espírito Santo também nos trazendo de volta e nos fazendo entender, né? Dizendo, peraí, não está certo. E nós somos corrigidos pelo Espírito Santo. Né? Ele fala aos nossos corações e nos corrige, ok? E os homens também ultrajaram o Espírito Santo, né? No sentido de profanar, ok? Ultrajou o Espírito da graça, então colocou o Espírito Santo numa condição de rejeição. Aí os homens rejeitaram a Cristo, rejeitaram o falar do Espírito, ouviram a mensagem, não deram ouvidos, preferiram andar nos seus próprios caminhos, e então isso mostra, isso revela que o Espírito Santo também é uma pessoa, porque houve uma ação contra ele, né? Hebreus capítulo 10, verso 29, nos faz entender isso, ok? E mais do que isso, os homens, por exemplo, tentaram mentir ao Espírito Santo. Esse é um caso clássico, porque quando a gente fala de mentira ao Espírito Santo, digo clássico porque Ananias e Safira, ali em Atos capítulo 5, eles inventaram aquela situação quanto à venda das coisas, e quando chegaram diante do apóstolo para dizer, olha, nós vendemos por tanto, vamos dar tanto pelo que vendemos. O Espírito já tinha falado a Pedro, lembra? Ele se comunica, é uma pessoa, e os homens tentaram mentir. Então, houve uma ação de dizer assim, vamos enganar esse camarada aí. Só que aí é onde está a diferença entre a pessoa homem, ser humano, e a pessoa Espírito de Deus, Espírito Santo. Né? Ele é Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ele é Deus. E não se pode enganá-lo. Mas, mesmo assim, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Né? Eles falaram algo que não era verdade. E você vê, então, que há uma ação querendo enganar aquele a quem eles não podem enganar, né? Os homens muitas vezes resistem ao Espírito Santo. A ideia aqui é não apagueis o Espírito. Quando Paulo fala isso, Paulo não está falando sobre a questão de dizer assim, eu posso mandar o Espírito Santo embora da minha vida, né? Vou apagar ele, vou eliminar ele da minha vida. Não é isso, é no sentido de realmente de resistir. E aí nós vemos que muitos vão contra, né? O Espírito Santo vai orientando, vai ensinando, e alguns resistem a esse Espírito, lutam, vamos dizer assim, ou não querem obedecer os princípios da palavra, querem viver nos seus próprios pecados, querem viver do seu jeito, assumem uma postura, vestem uma veste de crente, né? Se vestem de igreja, mas resistem à ação do Espírito Santo, não deixam com que ele, de fato, faça aquilo que é o seu papel principal, santificar a igreja, santificar os homens para apresentá-los sem ruga e sem mácula perante Deus, né? Então, assim, veja que todas essas coisas, e mais coisas ainda, vão realmente apresentando o Espírito Santo como pessoa.
né? Isso aqui são coisas bem básicas, bem simples, que talvez a maioria de vocês já sabiam, já sabem, né? E nós vamos, então, crescendo quanto essa questão da personalidade do Espírito Santo. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai mudar, porque você viu aqui, ó, vamos falar um pouco sobre os nomes e sobre a divindade do Espírito Santo. Eu vou mudar no seguinte sentido. Alguém, você, ficou alguma coisa aí que quer... Pastor, eu não entendi o negócio que o senhor falou aí, não. Se eu puder voltar, eu volto. Se eu não souber, o pastor Valmir sabe. O pastor Valmir sabe tudo de teologia. Eu só sei um pouquinho, né? Aí o pastor Valmir responde, se eu não souber responder. Alguém tem uma pergunta aí? Depois a gente vai abrir um pouco mais, mas nesse momento... Porque são tópicos, a gente vai por tópico. Nós estamos vendo aqui o Espírito Santo, o estudo da doutrina e a pessoa dele. Né? Essa pessoa, então, é porque tem personalidade, emoções, sentimentos, vontade, né? Faz, organiza, ensina, guia, fala, se comunica, orienta. Tudo isso tem a ver com uma pessoa. Deu para entender? Tudo ok? Bom, acho que sim. Se ninguém está dizendo nada, então é porque está tudo ok. Vamos seguir, vamos para frente, então. Vamos lá. Né? Vamos seguir aí. Porque aí tem a questão de... Muitas vezes nós encontramos nas Escrituras alguns textos que vão apresentar o Espírito Santo, mas parece que dá um outro entendimento. É como se não falasse do Espírito Santo, ou como se não falasse de Deus, mas falasse do Espírito Santo, e a gente fica entendendo. Como é que é isso? Deus tem nomes. El Shaddai, Adonai, Elohim, Yahvé, Jeová, Jeová Jireh, Jeová... São nomes de Deus. E em alguns momentos também o Espírito Santo... quando se fala do Espírito Santo, é apresentado não apenas assim, o Espírito Santo, né? É chamado na maioria das vezes, ou muitas vezes, o Espírito Santo, mas preste atenção, muitas vezes é dito o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está se referindo ao Espírito Santo, ok? Então, o Espírito de Deus está agindo, está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito de Cristo, olha só, o Espírito de Deus, falando de Pai, o Espírito de Cristo, falando do Filho. Ele está dizendo, então, que é o Espírito Santo, aquele que Cristo enviou, que Deus enviou, que o Pai enviou, que o Filho disse que viria, né, que está agindo em nós também. Então, ele está se referindo ao Espírito Santo. Um nome mais conhecido, que muitas vezes é citado, o Consolador, é aquele que ensina, guia, que está presente sempre em nossas vidas, né? Ele traz essa ideia, então, de um amigo, ok? De um amigo que vai agir a favor do seu amigo. Então, o Espírito Santo é aquela pessoa que veio de Cristo, da parte de Cristo, do Espírito de Cristo, e habita em nós. E ele nos consola, nos ajuda, né? Nos defende, nos orienta. É alguém que está agindo no nosso coração, vai nos amparando em circunstâncias, que nos alegra com as coisas boas, né? Que nos ampara nas dificuldades, nos perigos, que nos ajuda e que nos recompensa também, né? Então, o Espírito Consolador que veio de Jesus, que veio de Deus. Aí nós começamos a perceber, então, que esse Espírito também tem essas nomenclaturas que se fala sobre ele. É o mesmo Espírito, não é outro. Tá ok? Mas esses nomes aí vão se referir também ao Espírito Santo. Mas nós temos mais alguns ainda, né? Quando ele diz aqui que ele fala sobre o Espírito da promessa. Olha só,
Sua graça e poder são algumas das bênçãos prometidas lá no Antigo Testamento. Irmãos, o Espírito da promessa que também veio e habitou em nós, que foi prometido pelo próprio Jesus. Eu vos enviarei o Consolador, não vos deixarei órfãos. Né? O Espírito da promessa, que falou através dos apóstolos, dos profetas, né? Que colocou no coração dos profetas aquilo que iria acontecer, a promessa de Deus de restauração de Israel, de restauração do povo de Deus, a promessa de Deus da vinda do Messias, o Espírito que estava sempre deixando e trazendo o alento ao seu povo, ao povo de Deus, através dos profetas, em promessas que se cumpriram. Né? Promessas que foram feitas. Então, às vezes, é chamado de Espírito da promessa. Outras vezes, é chamado de o Espírito da verdade. Né? Por que o Espírito da verdade? Não é só porque fala a verdade, não mente, mas é porque ele revela a verdade. Ele revela a Jesus. Né? Oi, pastor. Sim, irmão. Fala, André. Eu poderia tirar uma dúvida ou fazer uma pergunta, né? Sim, Ontem na aula de... Ontem, né, tivemos aula com o irmão, o isso. pastor, né? E veio na minha cabeça aqui que, com relação ao testemunho de Jeová, né? Eles não acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa, Certo. né? E aí eles falam que o Espírito Santo, ele é uma força ativa ou um astral, né? Mas hoje, vendo o senhor colocando, fazendo as colocações, mostrando, né, para a gente que está aprendendo, inclusive eu, vejo que realmente é totalmente diferente, né, do que eles pregam, do que eles falam para as pessoas. Então, isso para mim está sendo muito importante, essa colocação que o pastor está fazendo, né, porque está abrindo muito assim a minha mente com relação a isso. Então, só queria fazer essa colocação, né, porque a gente vê muita distorção também com relação a algumas congregações, algumas denominações, quando fala sobre o Espírito Santo, né? Então, era só isso mesmo que eu queria fazer essa colocação aí. Tá bom, pastor? Desculpa aí. Não, ok, irmão. É importante isso, até porque é o seguinte, se o Espírito Santo fosse apenas um aspecto, ou um espectro, né? Não um aspecto, um espectro, uma força, algo inventado, algo que, né, uma luz que passasse, não teria todas essas ações, né? E quando a gente chama de Espírito da verdade, por exemplo, está revelando a verdade de Deus que está falando sobre Jesus. É o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que veio e revelou Cristo aos homens, para que os homens pudessem entender isso. Olha, através dos profetas lá atrás, eles foram falando e anunciando que o Messias viria, que as coisas iriam acontecer, né? É o Espírito Santo que convence o homem de que Jesus é a verdade de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, né? É o Espírito Santo que nos guia, depois que conhecemos a Cristo, nos guia, nos orienta, nos ensina, para que nós continuemos e continuamos andando nessa verdade, né? Porque o crente não sai da verdade, ele continua em Cristo Jesus agindo, vivendo. O Espírito Santo o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, que age na nossa vida. Então, isso é importante, porque aí, se o Espírito Santo é apenas uma força, como é que ele vai fazer tudo isso? Como é que ele vai ter algo com tanta diversidade de ações? É impossível. Então, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ou da Triunidade de Deus. Né? É uma pessoa da Trindade de Deus. É o próprio Deus que habita em nós. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o Espírito da graça, que inclusive é o nosso próximo ponto aí. Se você vê aí o Espírito da graça. Ok? Então, a graça de Deus que se revela ao homem, né? Que nos leva, então, a vivermos essa santificação para Deus. A Bíblia diz que nós somos vocacionados a sermos santos.
Nós somos vocacionados pelo Espírito Santo ao serviço. Nós só conseguimos servir a Deus porque o Espírito Santo, esse Espírito nos dá a tamanha graça de podermos servir ao Senhor. Porque nós não temos nada a dar a Deus, nós não temos nada para oferecer a Deus. Quem sou eu? Quem são vocês? Com todo respeito a vocês, e a mim, e ao pastor Valmir aí, grande homem de Deus, mas nós não somos nada no sentido nós. Se alguma coisa podemos ofertar, oferecer e fazer agradável a Deus, é porque o Espírito Santo, de fato, né? O Espírito Santo age na nossa vida, nos orienta, nos ensina, nos ajuda, nos dá essa capacidade. Ok? Pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo habita em nós e age na nossa vida assim. Então, ele é esse Espírito da graça de Deus sobre nós. Né? Graça é aquilo que nós não merecíamos. Nós não tínhamos como ter a presença do Espírito Santo porque nós somos pecadores. Não há nada de bom em nós. Né? Não há nada que nos desse tamanha condição ou tamanho direito de falarmos e vivermos e servirmos a Deus. Mas nós vivemos e servimos ao Senhor porque o Espírito Santo da graça de Deus age na nossa vida. Né? E aí vem, então, dizendo que é o Espírito da vida. Né? Então, é o Espírito Santo Criador que preserva a vida natural, a vida que é dada a nós, no sentido de que esse mundo ainda está de pé, porque o Espírito Santo foi participante da criação, agiu desde o princípio, né? É o Espírito Santo da vida. Por quê? Porque agiu nos dando, então, a bênção da adoção em Cristo Jesus, fomos adotados, somos filhos, e esse Espírito Santo nos sela que somos filhos de Deus, né? Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele age nas nossas vidas. Então, ele é o Espírito de vida, o Espírito da vida, né? Ele confirma a vida eterna que nós temos. A Bíblia diz que nós somos selados para o dia da redenção. Selados pelo quê? Efésios fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Né? É o que garante, é o garantidor. Então, ele é esse Espírito da vida também. Então, são nomes que são apresentados sobre o Espírito Santo. Né? E aí, quando a gente sai dessa esfera apenas dos nomes, nós começamos a entender sobre a questão da divindade do Espírito Santo, ou seja, ele é Deus. Então, nós estamos dividindo aqui em 3 blocos, e vamos dividir cada bloco em 3 subblocos. Nesse caso aqui, é o último subbloco de hoje, né? Quando a gente vê aí, então, que o Espírito Santo é Deus, ok? E quando a gente fala dessa questão de provar que o Espírito Santo é Deus, nós estamos falando dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, da essência de Deus, daquilo que Deus é. Né? Pastor, Sim, irmão Manuel, fale. essa questão que o irmão agora há pouco citou aqui na aula, vocês, como vocês já têm mais entendimento, né, do que nós, os que somos novos, né, tanto eu, pelo menos, sou um novo convertido e também estou tendo essa oportunidade de participar aqui do projeto da Pedra Viva. E, enfim, tipo assim, o que eu entendi, o que o irmão quis dizer é o seguinte, porque a gente que está chegando agora, vamos supor, se numa dessas indas e vindas a gente passa por uma igreja que faz esse tipo de pregação, que usa essas doutrinas próprias, vamos dizer assim, nós acabamos que nós ficamos meio que confundidos. Hoje eu não tenho mais assim essa incerteza, né? Porque dentro do nosso ministério está sendo passado um estudo, né, falando sobre os costumes bíblicos também. Mas assim, uma coisa assim que eu como ser humano, como cristão, eu não paro de me perguntar: por que as pessoas usam de má fé, sabendo que não se pode recriar a Bíblia? Né? A Bíblia foi escrita uma única vez, e na própria Bíblia fala, naquela mesma que eles modificaram, que a Bíblia não vai ser recriada nunca, jamais. Ela só foi escrita uma única vez, nunca mais será escrita. E eu não, assim,
eu, como ser humano, como homem, eu fico me perguntando o que deu na cabeça desse povo para eles recriarem um livro para se beneficiar. Olha, eu quero falar duas coisas sobre isso. Primeiro, a importância desse momento chamado texto teológica na vida dos crentes, na sua vida, na minha vida, na vida dos irmãos que estão participando. Por que eu digo a importância? Exatamente porque nos esclarece situações como essa. Estudar a palavra de Deus é importante para todo crente. Todo crente deveria, né, ter no seu coração aquilo que Spurgeon disse. Spurgeon disse que todos somos teólogos, no sentido de que precisamos nos dar ao estudo e ao conhecimento da palavra. Com relação à segunda questão, que é a questão da por que os homens fizeram isso, por que há essa doutrina falsa e errada, né? Por que acontece tal situação? O que eu vou dizer para o irmão? Judas responde. Judas diz que é por causa da dureza do coração. Judas diz que é porque os homens buscam seus próprios interesses. Judas fala que é porque eles são como aquelas ondas do mar, né, que levam toda a sua sujeira e despejam, né, a margem. Então, assim, a margem da praia. Então, você vê que a palavra de Deus responde a essa questão. Então, pela dureza do coração, pela ganância do coração, pela avareza do coração, os homens acabam mudando a palavra, consequentemente, orientados, vou usar uma expressão talvez um pouco forte, mas eu creio que é uma verdade, né? Orientados pelo diabo, pelo espírito do diabo aí, né? Acabam criando situações e até, vou usar o mesmo tempo que você fez, reescrevem a Bíblia e como não deveria ser feito. Por isso, reforço a importância de momentos de estudo como esse, a importância de termos ensinos bíblicos, ensinos que vão ser profundos, que vão nos impactar, que vão nos ajudar a crescer, que vamos entender, por exemplo, sobre o Espírito Santo. Né? A gente fala de atributos de Deus, eternidade, onisciência, onipresença, santidade, onipotência. Tudo isso faz parte da ação do Espírito Santo ou da pessoa do Espírito Santo. São atributos de Deus, né, que também são dados ao Espírito Santo. Ok? Então, assim, Deus possui essas qualidades. Isso faz parte dele. São atributos de Deus, que o homem não tem esses atributos. É exclusivo, próprios dele. Né? E aí nós falamos de eternidade. Deus é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é onipotente, o Deus todo-poderoso, né? O que tem todo o poder. Onipresente, não importa onde eu faça a minha cama, diz o Salmo, né, nas alturas, mais alto monte ou nas profundezas, né, das trevas, ali tu estás, diz o salmista. Então ele está em todos os lugares, vendo, todas as coisas estão nuas aos seus olhos, diz o livro de Hebreus, né? Então, assim, a sua onisciência, ele sabe todas as coisas. Ele está em todos os lugares, presente, e ele sabe tudo o que acontece. Nada foge do seu controle, né? Nada foge da sua visão, da sua ótica. A sua santidade. Deus é santo, santo, santo. Nós somos santificados em Cristo. Nós somos transformados em santos pelo poder de Deus. Mas só Deus é santo de eternidade a eternidade. Né? Então, são atributos de Deus que ele tem, né? Ele vive isso. A sua perfeição o leva a esses atributos. E nós precisamos entender que isso também é dado ao Espírito Santo. Ele fala da eternidade. Muitos, mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, há uma ação, então, do Espírito eterno. Ele está falando o mesmo atributo do Deus eterno, do Deus Pai, né?
Por que eu digo o mesmo atributo? Porque ele é Deus. Você pode entender isso? Ele é Deus. Não existem três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um Deus, um único Deus. Deixa eu colocar para cá, porque não faz sombra. Um único Deus, há um só Deus, que é Pai de todos, rico para com todos, que age em todos. Há um só Deus. Esse Deus, ele se apresenta a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Iguais em poder, iguais em autoridade, iguais em tudo. Iguais em atributos, iguais em tudo. E o Espírito Santo faz parte dessa triunidade de Deus, da unidade de Deus. Ele é o próprio Deus agindo em nós. Né? Ele é o próprio Deus atuando na nossa vida, presente em nós. É o Deus habitando em nós, através do Espírito Santo. Ok? Então, Deus Filho é o Deus Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados. O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, João capítulo 1 fala sobre isso. Então, ele tornou-se, né, o Deus, ali como diz em Filipenses 2, né, o Deus que esvaziou-se de si mesmo, não usurpou o ser igual a Deus. Ele não deixou de ser Deus. Essa união hipostática de Cristo, né, da humanidade de Jesus, nós não vamos falar aqui sobre cristologia, mas a humanidade de Jesus, com a sua divindade, nunca foi separado. Cristo se fez homem e habitou entre nós, então ele deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus nem um minuto de sua vida, e nem um segundo de sua existência aqui. Né? Esvaziar-se de si mesmo não é deixar de ser Deus. Ok? Ele abriu mão de usar o seu poder, a sua autoridade, porque se ele fizesse isso, ele não morreria na cruz. Certo? Ele teria uma outra ação. Ele disse isso para Pilatos. Quando Pilatos perguntou assim, tu és rei? Ele disse assim, tu está dizendo que eu sou. Aí ele diz assim, olha, Pilatos, é o seguinte, eu vou parafrasear o texto. Ele disse, Pilatos, é o seguinte, eu não sou daqui. Né? Se eu quisesse, se eu rogar agora, uma legião de anjos viria e me socorreria e me tiraria da tua mão. Quando ele falou, ele usou uma linguagem romana, uma legião de anjos. Se uma legião romana era o exército mais poderoso daquela época, as legiões romanas, né? Ok? Então, se viesse esse aparato de guardas romanos atuando por Roma, Roma se sentia seguro. Imagine, então, uma legião de anjos. Ou seja, Pilatos entendeu o recado. Né? Ele, em um momento, ele disse, se eu quisesse, se eu clamasse ao Pai, ele diria, isso aconteceria, mas ele não fez. Ele humilhou-se a si mesmo. É isso que a gente entende ali em Filipenses capítulo 2. Ele não deixou de ser Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que todos os milagres que Jesus fazia, toda a obra de Cristo, ele fazia porque o Espírito Santo orientava para fazer. Né? Então, veja que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ok? Agiu em Cristo. Ele é Deus. Ele é o Espírito eterno. Ele é onipotente. 1 Pedro 3,18 diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Qual é o maior poder, se não é, irmãos, restaurar o homem da sua condição de pecador, condenado ao inferno, e salvá-lo? O Espírito Santo tem ação nessa salvação. Ele nos vivificou, nos deu vida de novo, nos deu vida perante Deus. O Espírito Santo é garantidor desta vida. Ele é onipotente. Há o poder transformador do Espírito Santo, de transformar pecadores em santos. A sua onipresença, né? Olha só, o salmista diz assim, para onde me ausentarei do teu Espírito? Em que lugar eu vou me esconder?
Para onde eu fugirei de tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Faça a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar, e a tua mão e a tua destra me susterá. Então, o salmista está dizendo o seguinte, olha, não tem jeito. Esse Espírito, ele é onipresente. Um único Deus presente em todos os lugares. Por isso, o onipresente. O único que tem tal poder. Há um só Deus. E que através do que o Espírito Santo é uma forma de Deus agir nas nossas vidas, é a ação de Deus, né? E age também com a sua onipresença, que é total. Ok, irmãos? E aí nós temos a sua onisciência. Onisciência do Espírito Santo. Então nós temos aqui, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta. O Espírito Santo sabe, sonda, entende, compreende, vê, ele sabe, ele tem sabedoria, ele tem onisciência de tudo que está acontecendo nas nossas vidas agora. Ele sabe, está tudo apagado as câmeras, só vocês estão me vendo. Vocês estão vendo aqui que eu estou com um copo vermelho, bebendo água, eu estou com uma camisa cinza, né? Um óculos que não fica direito aqui no rosto, tem que estar ajeitando de vez em quando. Vocês estão me vendo aí, né? Eu não estou vendo nenhum de vocês. Só vejo uma foto aqui, o pastor Almir está sorrindo, o Anderson está sentado de costas, o irmão Lázaro está ali com a família e tal. Mas, mais do que isso, ele sabe exatamente o que você está pensando até agora. Imediatamente ele está sabendo. Porque ele é onisciente. Ele não só tem a capacidade de ver, mas de sondar. O Espírito Santo de Deus faz isso, né? Então, assim, há uma ação do Espírito Santo de Deus de santidade, de nos transformar em santos, né? Ele diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Quer dizer, esse processo de santificação, a santificação que acontece no ato da conversão, no sentido de que somos declarados santos, a justificação que ocorre naquele momento em que nossos pecados são perdoados, em Cristo Jesus, perdoados por Deus, somos declarados justos, naquele momento somos santificados, separados para Deus. E vivemos esse processo de santificação diária, né? Não para a salvação, mas para uma vida reta diante do Senhor. E quem faz isso é o Espírito Santo, porque ele é santo desde a eternidade. Ele é puro, sem pecado. Não, é o próprio Deus agindo na nossa vida. Por isso que é dito santo, santo, santo. Santo é o Senhor Deus, né, dos exércitos. Santo. Então, por que 3 vezes santo? Porque santo Pai, santo Deus Filho, santo Deus Espírito Santo, santo. Então, há uma ação da triunidade de Deus ali em santidade, ok? E aí, irmãos, quando saímos quando partimos para concluir essa parte da divindade do Espírito Santo, nós entendemos que esse Espírito Santo teve ações grandiosas, ok? Na criação. Ele estava presente na criação, né? Então, assim, o Espírito Santo de Deus é o Deus criador. Ele estava lá. Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Por quê? Ele poderia dizer assim, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Ele disse, não, vamos nós façamos, conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Né? Então, assim, a ação do Espírito Santo como aquele que foi o Criador e aquele que é o Criador. Né? Ok? Ele age. Né? Então, assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. É o texto que lá em Gênesis capítulo 1, quando falamos de cosmologia bíblica, a gente começa a entender e perceber essa ação de Deus e a ideia ali de
um Deus plural, não um Deus singular, né? Não, no princípio criou Deus. É como se ali estivesse escrito, no princípio criaram os deuses, os céus e a terra. A ideia de pluralidade de Deus, no sentido de que há, né, há uma ação de um só Deus, mas uma ação plural, ok? Então, há uma mistura do singular com o plural por esta razão, porque é um Deus trino e o Espírito Santo é criador. Então, ele fez a criação, ele agiu na criação, né? O Espírito Santo é regenerador, certo? Então, o ato da regeneração no nosso coração é uma ação do Espírito Santo. E isso prova a sua divindade. Por que prova a sua divindade? Porque só algo santo pode transformar alguém pecador em santo. Só alguém limpo, uma água limpa, pode lavar aquele que está sujo. Então, o Espírito Santo regenera, gera outra vez o novo nascimento que nós ouvimos falar tanto lá em João capítulo 3, né? Isto é algo que vem do Espírito Santo. Jesus, quando ele fala com Nicodemos, ele diz assim, olha, o Espírito sopra onde ele quer, em quem ele quer. Você não sabe, é como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele age e ele faz aquilo que lhe apraz. Ele é o Espírito do novo nascimento. Não fique admirado, Nicodemos, de eu te dizer, você tem que nascer de novo. Nicodemos não conseguia entender, apesar de conhecer a lei, ser um doutor da lei, um mestre da lei, ele não conseguia entender como o Espírito Santo ia gerar uma nova pessoa segundo a imagem daquele que o criou. Porque ele ainda não tinha experimentado a presença do Espírito Santo na vida dele como nós temos. Então, hoje nós podemos afirmar que somos de Deus e que ele habita em nós, porque isso nos é ensinado na palavra e porque nós temos todas essas coisas que foram citadas aí anteriormente, falando conosco, guiando, ensinando, ajudando, etc, etc. Né? Então, o Espírito Santo, ele é, sim, regenerador. O Espírito Santo, né, é aquele que, diz aqui a palavra, o texto, né, de Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele está falando, então, agora, de que foi ele, o Espírito Santo, que gerou, né, que gerou em Maria o Cristo de Deus. Então, o poder é tão grande que ele foi o agente, né, de plantar, vamos dizer assim, no ventre de Maria, o homem chamado Jesus, o homem que não deixou de ser Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, nós temos que ter esse entendimento. Veja só, né? A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, não nasceu pecador como nós nascemos, não passou pelo processo de pecado, do pecado como nós passamos, né? Não, ele não viveu isso. Jesus. Por quê? Porque foi gerado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo que inspirou as Escrituras. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens inspirados, cheios do Espírito Santo, né? Inspirados pelo Espírito Santo, receberam o sopro, inspiração. Foram cheios. Inspiração é o ato de, né? O homem é inspirado, ele foi cheio do Espírito Santo. Ok? E o Espírito Santo, então, foi quem norteou, né, as Escrituras, foi quem orientou, foi quem ditou, né, aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja que o Espírito Santo é alguém, é uma pessoa presente em todo o tempo, que tem ação em todo o tempo. Por quê? Porque ele é Deus. Então, eu não posso dizer que o Espírito Santo é apenas uma força. O Espírito Santo é apenas um espectro, né? Uma luz, um raio, uma invenção. Não, é uma pessoa, porque tem sentimentos, vontade, desejos, que faz, né? Que sente, que tem emoções. Nós podemos dizer que o Espírito Santo é Deus porque ele é divino e a sua divindade
está exposta em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, né? Ele agiu em nossas vidas. Então, assim, houve uma ação de Deus em nossas vidas. E nós, agora, como crentes, temos esta bênção de podermos viver, então, guiados, orientados por esse Espírito Santo. Então, veja a importância de nós estudarmos pneumatologia. Ok? Pastor Valmir, Aqui, tranquilo. o que nós Ok. preparamos para hoje foi isso aí, pastor. Tem mais na próxima terça. Sim, sim. Queremos abrir um espaço, então, se alguém ainda tiver alguma consideração, alguma pergunta hoje, pode fazer nesse momento, tá bom? Queremos abrir um espaço para você também. Se não, Sim, irmão Manuel. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer em primeiro lugar a Deus e, em segundo lugar, a todos os irmãos que se envolvem nesse projeto. Eu não tinha conhecimento de que existisse algo do tipo, né? Para mim, a teologia era só a faculdade ou coisa do tipo, né? E hoje eu consigo entender a importância dessas aulas para quem tá chegando ao mundo evangélico, né? E eu percebo assim que deveria existir cada vez mais projetos igualmente a esse, porque muitas das vezes a gente consegue ver, né? Hoje é uma coisa que nós temos mais acesso quando você vê aquelas heresias ditas, principalmente nas redes sociais, né? E quando você se depara com a realidade, às vezes nós nos envergonhamos. Eu falo isso porque eu já frequentei outras igrejas e muitas das vezes eu me sinto envergonhado, né? Por questões de, às vezes, você falar aquilo que é incerto para as pessoas que estão sedentas pela palavra do Senhor. Muito obrigado a todos, viu? Pastor Edilson. Obrigado aí pelo apoio. Obrigado por tudo, viu, meu irmão? Que Deus lhe proteja e proteja todos nós. Amém. amém. Mais algum dos irmãos quer Oi, cooperar, pastor. perguntar? Oi, irmão. Eu também gostaria de fazer uma colocação, primeiramente agradecer a Deus, né? Dizer que esse estudo de hoje foi uma benção na minha vida, até porque eu consegui compreender algumas coisas que eu não conseguia compreender, né? Na verdade, no sentido da, da importância, né, que o Espírito Santo tem. E hoje eu sei também que através do Instituto Pedra Viva, né, está sendo uma benção na minha vida, até porque hoje eu tenho assim, estou tendo uma base, né, uma base que é a palavra viva e eficaz, né, no sentido de que a gente não vai sair daqui pregando ou falando heresias, vamos falar o que a palavra ensina, o que é verdade, o que é sim, sim, não, não, né? Então, como o irmão também foi muito feliz na colocação dele, eu também já fui de outras denominações, e às vezes a gente aprende coisas que não tá na Bíblia, né? Então, eu tenho parentes que são da Testemunha de Jeová, né? E se Deus quiser aí, em nome de Jesus, eu vou orar para que eles também possam conhecer da mesma forma o que eu estou conhecendo, que é a palavra verdadeira, o que está na Bíblia, não o que o homem prega ou que muitas denominações têm colocado, né, sendo que não é verdade. Então, eu fico muito feliz em fazer parte desta família e sou grato a Deus primeiramente e aos irmãos que eu tenho conhecido também, que eu acredito que está começando, assim como o irmão Manuel colocou, eu também faço parte desse grupo. Queria agradecer e desejar aí a todos uma ótima noite, viu? É isso. Amém. Mais alguns irmãos? Graça e paz mais uma vez. Eu gostaria de aproveitar esse espaço também, né, como o irmão está falando,
E a palavra fala, né? Pelos frutos que a gente vai conhecer, assim, as verdades. Então, às vezes, a gente, como ele falou aí, em certas denominações, a gente vê certas coisas erradas, que a gente se baseia pelo que está na palavra. Quando você vê assim, pô, peraí, na Bíblia não fala assim. Aí você já começa a sair daquele caminho que você tá vendo ali que tá errado, né? Mas e tem um porém também, né? Sobre tudo isso que foi falado sobre o Espírito Santo, que infelizmente não é colocado, não vejo assim, colocado, não, né, não estava sendo colocado, pelo menos nas igrejas, o Espírito Santo na terceira pessoa, que a gente sempre ora ao Senhor Jesus Cristo, mas a gente nunca ora ao Espírito Santo, a gente nunca leva a oração a Ele. Tem até aqui um livro, sinceramente eu não cheguei a ler ainda, né? E esse livro aqui, Bom Dia Espírito Santo, eu não, sinceramente ainda não li ele ainda, mas gente, sobre isso, de você falar com o Espírito Santo, né? Você interagir com ele. Eu acho que, infelizmente, a gente não está sendo conduzido a isso nas igrejas, né? Não com a palavra de hoje, claro. O Benny Hinn é o autor desse livro que você tem na mão, possivelmente. Eu não vi o nome, mas pelo nome eu já sei que é ele. É Benny Hinn. E ele faz uma analogia na questão do bem-vindo ao Espírito Santo. Agora, a questão da oração, eu não vou entrar na questão do livro, né? Eu tenho algumas ressalvas sobre o livro, mas eu não vou falar aqui, é uma questão, não temos tempo para isso também, para fazer avaliação de livro, né? Senão vai demorar muito. Mas, assim, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse assim, quando orares ao Pai, orareis assim, né? Então, a nossa oração, ela sempre foi dirigida ao Pai. A nossa oração, aí Jesus diz assim, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, vocês vão pedir em meu nome. Aquilo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Veja que a oração é dirigida ao Pai, em nome de Jesus. Aí o texto que nós citamos ainda agora, inclusive, que é o de Romanos, ele diz assim, que o Espírito Santo, que nós não sabemos orar direito. E por não sabermos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inefáveis, com gemidos, com palavras, expressões incompreensíveis que nós não sabemos organizar e que o Espírito Santo sabe, porque ele diz assim, aquele que prescruta os corações entende o Espírito, porque o Espírito Santo, eu sempre digo que é mais ou menos assim, eu falo em inglês e o Espírito Santo traduz em grego para Deus, né? Porque Deus quer ouvir em grego, se é entre aspas, pelo amor de Deus, não diga que a língua do céu é grega, não. Não é isso, não. Mas ele faz essa interpretação de modo que é o que e como, no molde, no modelo que Deus quer ouvir. Então, o Espírito Santo é um agente na salvação, na salvação também, mas na oração, nesse caso. Por isso que nós não oramos ao Espírito Santo, né, diretamente ao Espírito Santo, porque ele é o agente da oração, é ele quem coloca palavras em nossa boca, é ele que orienta os nossos corações, é ele que fala nas nossas mentes sobre a vontade de Deus e o que dizer, e o que Deus está falando também para nós, né? Então, assim, o Espírito Santo ele está exatamente nessa ação, porque há um só Deus, mas as ações desse Deus, elas estão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai não veio morrer aqui nesse mundo, mas o Deus Filho veio, né? Eu sempre digo que é a parte de Deus que se esvaziou. O Deus Filho, o único Filho de Deus, o Filho unigênito, que morreu por nós. E esse Filho foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo tem tanto poder que conseguiu colocar, né, no receptáculo, numa mulher, a semente divina de Jesus, no qual ele foi gerado e nasceu, né, e cresceu entre os homens. Então, assim, e a gente vê que tudo isso é para glorificar a Deus, o Deus Pai, quando ele salva o homem dá glória a Deus por essas coisas. E quem nos leva a essa glorificação é o Espírito Santo, né, que nos conduz nesses passos de glorificação.
Amém. Verdade. Sempre Boa vai. noite, irmãos. Muito bem. Oi, Pois boa não. noite. Boa noite. Eu queria só agradecer ao pastor pelo excelente aula, realmente, sobre, não só na questão, vamos dizer assim, teológica, no sentido mais complexo, né? Que às vezes quando a pessoa fala em teologia vem aquela complexidade, mas a forma didática e prática, como o irmão trouxe ao nosso entendimento, né? De todos, seja novo convertido, ou aqueles com mais maturidade, mas de uma forma muito clara, muito boa de entender. E eu queria só destacar um ponto, e já foi colocado aí até pelos irmãos aí, novos convertidos, né, que estão chegando aí, já foi colocado, me fez lembrar eu participando de um treinamento, eu trabalho nessa área área de bancos, e num treinamento sobre exatamente essa questão de você conhecer o dinheiro falso. A nossa tendência é querer estar pegando o dinheiro falso e olhando todas as características. E no curso, na verdade, você tem que olhar o dinheiro verdadeiro, né? Conheça bem a cédula verdadeira, e ao tocar numa cédula falsa, você vai identificar, né? Então, assim, essa é a questão também com as escrituras. Então, a gente tem que buscar realmente a verdade, buscar realmente conhecer a palavra do Senhor, porque qualquer evento de doutrina falso, a gente vai identificar, porque eu conheço a verdade, né? Então, assim, é importante a gente buscar na palavra de Deus, conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, a gente não vai ficar vacilando, com medo, preocupado, né? Porque a verdade, ela realmente ela é incontestável e ela dá essa segurança no Senhor, né? Então, seria mais nesse sentido a minha contribuição. Amém. Então, graças a Deus, queridos. Então, hoje nós tivemos o nosso primeiro encontro. Teremos ainda mais 2 encontros com este mesmo tema e a cada momento iremos aprofundando novas realidades bíblicas acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, convidamos você a permanecer conosco nos próximos encontros e o link é sempre o mesmo link. Então, você não precisa se preocupar, basta você clicar no link e você vai estar conosco presente, participando, e você pode também compartilhar esse link com outras pessoas também, para que elas possam aprender também da palavra de Deus. Queremos agradecer ao pastor Edilson pela forma dinâmica e prática, didática, como ensina a palavra de Deus, de maneira profunda e de maneira prática. Que Deus abençoe. E queremos, assim, então, também concluir com oração esta noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, te louvamos por esta noite, pelo momento tão especial, estamos aprendendo mais sobre a pessoa e a obra do teu Espírito Santo. Que possamos guardar em nosso coração e viver a palavra do Senhor todos os dias. Dias pela noite de paz a todos e pela semana ainda que teremos pela frente, pela graça e pela vontade do Senhor. A tua bênção por todos os irmãos, as suas famílias, que o Senhor prepare o nosso coração também para a vinda gloriosa de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Fiquem todos com a graça e com a paz do Senhor. Um abraço a todos. Até o próximo encontro. Irmão. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Edilson. Um abraço a todos. Boa noite. A irmã Lia Boa também. noite, pastores. Um abraço, família. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, fiquem na paz. Boa noite. Boa noite a todos.